Boa noite, amados. Boa noite ao time abençoado, a família Adoração que está aqui. Glória a Deus por todos que estão conosco, conectados aí na sua casa, né? Cumprindo toda a legislação em vigor no momento. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja manifestando essa unção que está aqui sobre esse altar também, aonde você estiver agora, e muito mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado, glória a Deus. Nesse momento que estamos vivendo, irmãos, nos dias atuais, é muito importante a gente descobrir exatamente o que Deus diz sobre nós. É muito importante nós nos dedicarmos em descobrir tudo que Deus fala sobre nós, seus filhos. Ao invés de nós ficarmos aí sabendo de tantas informações, ou ao invés de nós estarmos tão concentrados nas situações que estão ao nosso redor. Eu tenho aprendido ao longo desses últimos anos que Deus fala coisas sobre nós bem diferente do que aquilo que as pessoas, a sociedade, o momento fala sobre nós. Quem sabe hoje você foi machucado, magoado, ofendido, humilhado, ou quem sabe até abandonado, deixado de lado, mas Deus fala coisas sobre você. E eu pergunto para você e para mim nessa noite: o que Deus fala sobre nós? Esta deve ser a nossa prioridade, descobrir tudo que Deus fala sobre nós. Muitos de nós tendemos a exagerar o tamanho dos nossos problemas, para nos sentirmos justificados em nosso medo e para que a nossa ansiedade seja lógica. Muitos de nós fazemos isso, é muito comum. A gente aumenta o problema que estamos enfrentando para justificar o medo que estamos sentindo, para justificar a ansiedade que estamos vivendo. Com certeza você já caiu nessa armadilha, ou se não está nela nesse momento. E essa noite eu gostaria, já faz uns 6 meses que eu estou com esta palavra, eu gostaria de compartilhar, mas o Senhor não havia me liberado. E essa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, talvez o texto bíblico mais conhecido da humanidade. Um texto que você passa em frente a um velório, está sendo lido. Um texto que você muitas vezes ouve ele no enterro, um padre às vezes na igreja católica também recitando, e muitos de nós que estamos ouvindo esta palavra, quando existia uma coisa chamada escola bíblica dominical, né? Escola bíblica dominical, que era domingo de manhã, a gente foi estimulado a decorar esse texto, para que a gente pudesse então entrar nesta graça. Mas antes de ler o texto, eu quero te pedir uma coisa. Eu queria que você orasse comigo e que você não subestimasse as Escrituras Sagradas. Nós temos uma tendência, isso falo de nós evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus, muitas vezes de quando vamos ler um texto que já foi falado muito sobre ele, ou que nós já lemos várias vezes, nós temos uma armadilha, que é não dar o valor devido àquele texto, porque ele é um texto conhecido. Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de que você curvasse a sua cabeça onde você estiver e orasse comigo desta forma: Pai Celestial, nós vamos ler a sua palavra e nós te pedimos que no momento em que estivermos lendo esta palavra conhecida, esta palavra que talvez seja o salmo mais citado na história da humanidade, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos conduza a ler este salmo como se fosse a primeira vez que estamos lendo, e que ele venha a causar em nós, no corpo, na alma e no espírito, um impacto tão profundo que transforme tudo que há em nós à semelhança do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Quem sabe qual é o texto? Salmo 23, muito bem, né? Alguém aqui do time deu a resposta? Vai ganhar mais um bombom depois? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esse texto é tão famoso porque ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é fantástico. Ele nos traz uma segurança que é difícil encontrar em outro lugar, mesmo dentro da palavra de Deus. Muitas vezes vamos começar aqui a fazer um estudo, não palavra a palavra, não temos tempo, teríamos que ficar 6 meses pregando, mas vamos tentar fazer um estudo, alguns tópicos aqui desse texto. Muitas vezes nós não temos um problema financeiro, nós temos um problema de senhorio. É onde o salmista começa. O salmo começa dizendo: o Senhor. E eu já falei sobre isso. O Senhor não é aquela pessoa idosa que a gente só dá o lugar no ônibus. Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é o dono, é o proprietário, é o Senhor dos senhores. Ele não está ignorando aqui nesse salmo as dificuldades, as emoções, as doenças, as guerras, e podemos inserir aqui hoje as pandemias. O salmista não ignora isso. Ele só está nos dando uma nova ideia, nos conduz em meio a tudo isso. Ele só está dando uma sugestão para nós de como nós devemos nos comportar em meio a tudo que estamos vivendo. Ele nos dirige em meio a tudo isso, não pela derrota. Tem pessoas que dizem: Deus permitiu que eu perdesse para que eu aprendesse. Eu prefiro pensar que Deus nem disse para você colocar nada em risco, quanto mais Ele quisesse que você perdesse algo. Deus não nos dirige pela ansiedade, mas pelo triunfo, para que o nome dEle seja exaltado e que nós sejamos fortalecidos. Dizem que o ser humano é a pior espécie que tem para fazer uma autoanálise. Não consegue identificar quais são os seus problemas. Às vezes é preciso alguém chegar e dizer. Eu, como pastor, já atendi pessoas ao longo dos últimos 15 anos, aonde vez após vez a pessoa chega, você dá um atendimento e você dá uma orientação por uma vez, passa um tempo, a pessoa volta e você dá a mesma orientação, passa um tempo, você dá a mesma orientação, passa um tempo, você dá a mesma orientação, e eu continuo dando a mesma orientação, porque ela é bíblica, e a palavra não muda. O problema é que a pessoa não segue aquela orientação, não coloca Deus como Senhor da sua vida, e tempos em tempos está com o mesmo problema, porque ainda não colocou Deus como Senhor. Eu posso pegar qualquer problema, irmãos, qualquer problema,
e torná-lo tão grande na minha mente que eu posso esquecer quem é Jesus. Eu posso pegar um problema, às vezes, de uma ofensa no trânsito, e tornar aquilo tão grande que eu esqueço quem é Jesus. Então eu preciso aprender que nenhum problema parece grande, nenhum problema oferece risco, nenhum problema oferece nenhum tipo de batalha diante daquele que entregou tudo por você. Nenhum problema é grande para Jesus, que deu a sua vida, que deu a sua glória, que deu o seu poder, que deu o seu sangue pela sua vida. O salmista Davi tinha uma experiência muito larga na área de ovelhas. Eu não quero falar sobre pastoreio de ovelhas hoje. Mas ele, na sua experiência, ele tirou a ovelha da boca do leão. E o interessante é que para um pastor tirar uma ovelha da boca de um leão, se ele pegar a ovelha e puxar a ovelha, o leão puxar para lá, ele estraçalha a ovelha. Isso quer dizer que quando Davi livrou a ovelha da boca do leão, Davi abriu a boca do leão, mandou a ovelha sair, tirou ela e espantou o leão. Se um pastor humano como Davi tirou a ovelha da boca do leão, quanto mais o Rei dos Reis não pode tirar você da onde você estiver, aleluia. Ele pode e Ele quer tirar você da boca, das garras, do poço, do lodo, de qualquer lugar. Ele pode e Ele quer, porque Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai infinito em misericórdia, mas Ele é o Senhor. E o que Ele espera de nós, o que Deus espera de nós, é que nós o reconheçamos, começando dizendo: o Senhor, o Mestre, o Governante, o maravilhoso, o gracioso Pai, o líder, Ele é quem dirige a nossa vida. É assim que começa o Salmo. O Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor é uma chave mestra. Imagine que você tem à sua espera uma grande mansão, e um anjo desce aí agora na sua frente, e lhe traz um molho de chaves, e lhe traz uma chave, lhe traz uma chave de ouro, gravado o seu nome em diamantes, com uma pérola pendurada no chaveiro, e o anjo diz para você: esta é a chave mestra que te dá acesso à mansão, com muitos cômodos de virtudes, de alegria, de delícias, de coisas maravilhosas que Deus fez para você. Só que lá dentro da mansão, todas as demais portas estão trancadas. E você só tem acesso às chaves das demais portas se você entrar na mansão que Deus fez para você. E aí o anjo te dá esta chave, e esta chave é reconhecer a Deus como Senhor. Essa é a chave mestra. Esta é a chave mestra. Quando eu reconheço que Deus é meu Senhor, eu abro a porta da mansão e eu entro no tempo e no reino de Deus, que não é o nosso tempo e nem o nosso reino. Eu entro nessa mansão e então eu olho e tem uma porta da prosperidade. Como eu já entrei, eu estou debaixo de um reino, a chave está pendurada ou debaixo do capacho, e todo mundo sabe, porque só quem está lá dentro que tem acesso. Então eu vou e abro a porta da prosperidade, a chave da solução das doenças está lá, e a porta está lá. Eu abro a porta da cura, não da doença, ninguém vai ficar doente lá no reino em nome de Jesus. Eu abro a porta da cura e eu recebo e eu entro. Depois, mas primeiro eu tive que passar pela entrada principal, que é a porta do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu estava lendo isso aqui e pensando sobre algumas decisões que eu tomei na vida. Muitas vezes nós tomamos decisões antecipadas.
Eu tenho um pecado muito grande. Eu tenho um pecado. Eu faço primeiro, depois eu vou pensar. Olha só. Às vezes, não é que eu faço coisa errada. Não é que eu faço coisa que não é bênção, que Deus não aprova. Eu já resolvi isso aí, graças a Deus. Mas, por exemplo, assim, eu me lembro quando nós estávamos aqui nesse endereço, na Gabriel Ribeiro, e eu vi essa igreja cheia, e eu tinha vontade de sair desse lugar, desse endereço. Eu tinha vontade de expandir a igreja, eu tinha vontade de comprar, de ir para outros lugares, e de fazer coisas diferentes. E eu quis, então, mudar daqui. Eu andei por aí com alguns irmãos da igreja, orando de madrugada, de noite, ungindo vários terrenos, e eu me lembro quando fiz uma reunião, chamei o conselho administrativo da igreja, falei assim: olha, estou querendo alugar um terreno, estou querendo botar uma tenda, estou querendo fazer isso, fazer aquilo. Todos eles do conselho olharam para mim e disseram: pastor, acho que você tem que esperar um pouco. Você está muito acelerado, não precisa fazer tudo isso, está tão gostoso aqui, tudo seguro, trancadinho, bonitinho. Eu olhei para todos eles e olhei para Deus, olhei para dentro de mim e falei: não, eu quero acelerar, eu quero ir para frente, eu quero mudança, eu preciso de algo novo, porque Deus está me desafiando. Mas talvez aquele não era o tempo. E a gente foi, a gente sofreu, a gente até conquistou. É como se Deus falasse assim: olha filho, não era agora a hora, mas já que você foi, eu vou te dar uma chance. Já que você está fazendo, eu vou te dar uma colher de chá, até você contigo. Agora, há outros momentos em que a gente toma decisões antes de consultar ao Senhor, antes de esperar a resposta do Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus deixa a gente lá, sozinho. E não é porque Ele é mau, é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Ele deixa a gente lá, meio ali, perdido. E agora, ai, errei, me enganei, me adiantei, não era bem assim. E aí começa a doer. E você sabe o que a dor faz com você? A dor te lembra que da próxima vez, você vai pensar e consultar ao Senhor antes de fazer o que você fez. Ou a dor te ajuda a você da próxima vez não se expor daquela forma. Vamos tentar ilustrar isso aqui, aproveitar que estou com o dedo machucado. Podemos fazer isso, Vinícius? Quando você vai trabalhar com material cortante, use luvas. Senão você vai sentir a dor durante alguns dias, porque você estava sem luvas. Sabe, irmãos, são coisas simples. Nós estamos vivendo, por exemplo, em tempos de pandemia. E eu tenho visto por aí várias pessoas sem usar máscaras. Conversando às vezes com alguém na frente de casa, na frente da rua. Não pode, está errado. Use máscara. Use álcool, lave as mãos. Ah não, mas eu tenho fé. Mas tem que ter prudência. Tem que consultar a Deus. Ah, mas eu preciso trabalhar. Verdade, precisamos trabalhar, mas podemos fazer isso com cuidado. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Fazer a coisa certa que Deus falou, ou fazer a coisa certa esperando que Deus abençoe? Qual é a decisão que nós vamos tomar? É melhor esperar Deus confirmar, para que a gente não fique lá e não sinta dor. Ele é um Pai muito bom. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Agora, a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Que tal se a gente aproveitar a oportunidade diariamente e antes daquele dia nos dobrar ao Senhor? É por isso que Jesus diz: você quando orardes, vai para o teu quarto no secreto, dobra o seu joelho em posição de dependência do Senhor e ora ao seu Pai que está no céu.
É por isso que Jesus fala assim, não é por causa de um ritual, não é por causa, é só assim que Deus me ouve, não, Deus ouve você em todos os momentos, mas você precisa reconhecer Ele como Senhor, e tem a oportunidade de fazer hoje, e todos os dias, se dobrar ao Senhor, em nome de Jesus. Quando o texto diz que nada me faltará, não quer dizer que amanhã, por exemplo, eu não vou ter necessidade de alguma coisa. Não quer dizer que amanhã eu não vou precisar tomar uma decisão difícil. Quer dizer que Deus vai estar comigo em todos os momentos e Ele é a minha fonte. Ele é a minha fonte. Deus pede que você reconheça o seu senhorio. Eu sei que isso pode ser difícil para alguns, principalmente para os adultos. Acho que pior para os adolescentes. Adolescentes, eles estão num momento em que os hormônios, os ideais, as filosofias influenciam eles a serem os donos da razão, da verdade. Porém, a Bíblia diz que só tem um Senhor. E como que nós vamos viver sem reconhecer o Senhor? É interessante que neste lugar onde Deus é reconhecido como Senhor, existe uma satisfação tão grande que nada nos falta. Só tem um lugar que nada nos falta, é quando nós reconhecemos Deus como Senhor da nossa vida. Continuando o texto, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quantos gostariam de saber o que é maturidade? Quantos gostariam de alcançar a maturidade? Maturidade é quando eu represento bem o Senhor que eu sirvo, com sabedoria, com confiança, no amor, mas permaneço como uma criança que depende do Senhor e do Pai, e cada vez me aprofundo mais na dependência dEle. Isso é maturidade. Jesus era maduro e não fazia nada que o Pai não orientasse a fazer. Jesus era maduro e orou para Lucas capítulo 22, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Hoje as pessoas oram: Deus me abençoa, na minha vontade, a sua não quero nem saber. Isso não é maturidade. Jesus tinha a opção de se casar, porque ele era livre, mas escolheu não comprometer o seu tempo com uma mulher. Por quê? Porque um homem que se casa tem que dar a vida por sua esposa, é o que diz a palavra. Como que Jesus ia dar a vida por uma, se ele deu a vida por todos? Não poderia se casar. Ainda que na sua carne, ainda que nas suas tentações diárias, ainda que na sua luta, com certeza passou pela mente dele: nossa, que judia bonita, nossa, que judia alinhada, nossa, que judia cheirosa. Ou você acha que Jesus não pensava isso? Oh, o pastor está falando uma blasfêmia. Não, o texto diz que ele veio como filho do homem. Ele sentia cheiro, ele tinha olhos para ver, ele tinha as mesmas emoções que nós. Se ele não tinha, como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Nós só ganhamos porque ele já venceu primeiro. Essa questão do senhorio, irmãos, é fundamental. Por quê? Porque vai ser assim durante toda a eternidade. Se a gente não resolver isso aqui, como que nós vamos entrar no céu e olhar para Deus como Senhor? Se aqui Ele não foi o nosso Senhor. Essa questão de senhorio não tem a ver com restrição, ou com punição, ou com confinamento. Não tem a ver com isso.
Não é reconhecer a Deus como Senhor e ser o escravo de Deus. Ah, coitado, escravo agora. Não, é que Deus, Ele quer que todos os nossos esforços, e como Ele fez, sejam para nós brilharmos, para nós sermos quem nascemos para ser. Quando eu e você reconhecemos a Deus como Senhor, a gente não cai nas armadilhas de Satanás e nas tentações, e nós conseguimos alcançar o propósito de Deus. O senhorio de Jesus ativa em nós uma coisa chamada força dirigida. É como se ligasse um motor de 1000 cavalos dentro de dos homens aí que gostam de corrida, né? Das mulheres, não sei o que a mulher gosta aí. É como se ligasse assim, ativasse uma força dirigida. Qual é a direção da força? Canalizando toda ela para cumprir o propósito para o qual você foi colocado nesse mundo. É quando eu reconheço Jesus como Senhor, que eu sou ativado e que eu sou ligado, e que eu sou conectado, e que eu começo a dar fruto, e que eu começo a fazer as coisas acontecerem. Eu creio, irmãos, eu vou pegar essa palavra profética emprestada aqui de uma igreja americana. Eu creio que vai ter uma geração inteira de homens e mulheres jovens que vai representar bem ao Senhor Jesus, em pureza, em grande santidade, em poder sobrenatural e com grande sabedoria, transformando nações inteiras. Eu creio nisso, e eu espero ver isso, e quem sabe que seja nós. Continuando o texto: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Vou tomar uma água aqui para refrigerar. Essa palavra alma, geralmente alma na Bíblia, geralmente na maioria dos textos fala o coração. Essa palavra não. Essa palavra alma no Salmo 23 aparece 750 vezes na Bíblia. 750 vezes. E ela descreve o ser completo. Corpo, alma e espírito. Quando o salmista diz, refrigera a minha alma, ele está dizendo assim, quando eu reconheço o Senhor, eu tenho transformação no corpo, na alma e no espírito. Eu tenho tudo, acesso à transformação completa, tudo em mim se torna saudável. Essa semana eu estava atendendo alguém, problema de doença, e eu disse assim, até quando você acha que tem que orar? E a pessoa disse, até o dia que eu ficar curada. E eu disse, é com esta fé que você precisa orar. E se você orar 1 ano e não ser curada, você vai continuar orando. E se for 5, continue orando. E se no dia da sua morte você não for curada, continue orando. E se você morrer, eu me comprometo a orar pela tua ressurreição. Porque Deus é um Deus de cura e de ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós não estamos fazendo nada diferente. Não somos alienados espirituais. Não somos. Porque a Bíblia diz que Jesus tocou numa esquife e um menino foi ressurreto. A Bíblia diz que Jesus chegou no 4º dia e o homem saiu para fora. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e Ele enviou sobre nós o seu Espírito Santo com o mesmo poder para ressuscitar os mortos. Aleluia! Não estamos fazendo nada de loucura. É só a palavra de Deus. Aleluia! Continuando o texto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por que esse texto está aqui, irmãos? Porque Deus diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por quê? A vida com Deus é só maravilha.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Existem certas medidas, porções, manifestações de Deus que só se vive no vale da sombra da morte, e não é para você morrer ou temer, é para você aumentar a sua fé, aumentar a ousadia, ser cheio do Espírito, receber o que Deus tem no vale da sombra da morte e sair de lá para cumprir tudo que Deus sonhou para a sua vida. Será que isso serve para você? Aleluia! Será que é o suficiente? Será que é o suficiente para nós sabermos que Deus tem porções muito maiores quando estamos no vale da sombra da morte? Tem muito mais. Tem muito mais. Aleluia! Existem aspectos da sua presença, da sua divindade, do seu poder, da sua beleza, da sua grandeza, do seu amor, do seu carinho e do seu afago, que eu e você só vamos experimentar no vale da sombra da morte. Eu queria até fazer um apelo aqui agora. Cabia? Quem quer ir para o vale? Quantos, quem sabe, iriam dizer, eu quero, porque nunca experimentaram esses aspectos da natureza do Rei da Glória. Não adianta reclamar. Eu já tentei. Não adianta murmurar. Quem esteve lá já fez. Não adianta e não resolve querer saber por quê. Se dobre ao Senhor e pegue tudo, beba tudo, coma tudo o que Ele está te dando nesse lugar que você está. Aproveite. Pastor, mas eu estou passando uma luta, uma tribulação tão terrível. Quem sabe você está nos assistindo aí de uma UTI, de um hospital, de uma prisão, de um lugar terrível. É nesse lugar que o Senhor quer encontrar você, na profundidade do seu poder, do seu amor infinito. É aí que Deus vai se manifestar a você, aleluia. Sabe quando a luta é mais longa? Quando eu luto fora do senhorio de Deus. É como se eu fosse lutar sem o nada me faltará. É como se eu estivesse lutando sem o Senhor. Ou melhor, Ele é tão infinito em misericórdia, que às vezes Ele até me protege. Mas Deus não é só protetor, Ele é fonte de vida. Muito mais do que só proteção. Claro que a proteção de Deus é maravilhosa, mas que nós possamos usufruir de tudo que Deus é, no nome de Jesus. Continuando. Preparas uma mesa perante mim, aonde? Na presença do diabo e seus demônios. Preparas uma mesa, um banquete, tem uma versão ampliada que diz um banquete, na presença dos meus inimigos. Por que lá, irmãos? Imagina almoço de domingo. Quem você chama para ir na tua casa? Teus amigos ou teus inimigos? Teus irmãos mais chegados, teus familiares, aqueles que você mais ama. Você serve do bom e do melhor. Deus está dizendo que Ele prepara um banquete na presença dos teus inimigos, para mostrar para o diabo que o plano dele, porque você ficou firme, deu certo, e a glória de Jesus é maior. Muitos cristãos, discípulos, irmãos evangélicos, que chegassem num almoço desses, e visse atrás da mesa aquela montoeira de demônios e inimigos, iria ficar tremendo de medo. A maioria ia olhar para o inimigo, a maioria ia olhar para a situação, a maioria ia olhar para as circunstâncias, não ia nem olhar na mesa.
Agora, quando Deus é o Senhor, e você chega num lugar, mesmo que seja repleto de inimigos, você está na mesa com o Senhor. Você está na mesa com o Senhor. A mesa é um lugar de nutrição, é onde a gente senta na cadeira, é lógico, né? E a gente se alimenta. Já pensou que delícia você se alimentando? E você dizendo: obrigado, Pai, por me servir esse pão. Obrigado, Senhor, por me servir essa carne, esse manjar, essa batata. Obrigado, Pai, pela maionese. Obrigado, sei lá, pelo salame. Obrigado pela sopa. Eu não sei o que Ele vai servir para você. E atrás, e Ele servir e olhar para você, grato a Ele como Senhor, e Ele olhar para você, e Ele olhar para o inimigo, o diabo e os demônios, e dizer: está vendo? Meu plano deu certo, meu filho, meu servo, minha serva está comigo na mesa, com gratidão, declarando que eu sou o Senhor da sua vida. Você perdeu, Satanás perdeu, porque Ele é o Senhor dos senhores. Que você declare na sua casa nessa noite: Satanás perdeu, porque eu estou à mesa com o Senhor dos senhores. Aleluia. Ele está servindo um banquete aqui para nós. Ele está servindo. Há anjos servindo nós aqui. Há anjos aqui caminhando por esse lugar aí na sua casa. Eu profetizo que anjos entrem na sua casa, que esses anjos sirvam você, que esses anjos enchem essa mesa de alegria, de tudo aquilo que há no reino de Deus, de cura, no nome de Jesus. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que eu não gosto de olhar os inimigos, eu gosto de olhar o Senhor. Por quê? Porque se a gente ficar olhando para os problemas, para os inimigos, eles começam a ficar maiores. Melhor é a gente olhar para o Senhor. Agora, o fato de Ele fazer uma mesa na presença dos inimigos não significa que o inimigo não vai vir contra você. Isso não significa que uma pessoa não vai vir contra você. Isso não te isola. Isso garante que você está protegido. Isso garante que você não vai sofrer o impacto contra o inimigo. Nós estamos vivendo, talvez, um dos tempos de maior medo, cercados por muitos inimigos. Mas lembre-se, nós não devemos estar diante dos inimigos. O texto diz: preparas uma mesa diante de mim. Nós devemos estar diante da mesa do Senhor. Aleluia! E aí sim nós vamos enfrentar e vencer todos os inimigos. A maioria das pessoas não tem problemas financeiros, tem problemas de senhorio. Não tem problemas de relacionamentos ou ofensas, mágoas ou amarguras. Tem problemas de senhorio. Não é ansiedade, é falta de Senhor. Deus está dizendo: ouça, eu já te preparei para a vitória, e para provar que você está pronto, eu vou te levar através de um vale sombrio, e quando a gente passar o vale, vamos sentar à mesa diante dos inimigos. Aleluia. Continuando o texto, já estou terminando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça. Se você está na sua casa, coloque a mão assim na sua cabeça e faça dessa frase uma oração: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Aleluia.
Era comum, quando um judeu recebia alguém na sua casa, ele oferecer algumas coisas na entrada. Uma delas era um gira-cabeça. Uma das coisas que um judeu fazia quando estimava alguém era um gira-cabeça, uma gota de óleo. Era o costume. O costume era uma gota. O costume era uma gota. Deus afirma: por que era uma gota, pastor? Porque o óleo é caro. É caro, muito caro. O óleo é caro. E aí Deus vem com esse texto e diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus nunca te dá o básico, Ele tem unção para transbordar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Há muito mais sendo derramado sobre mim do que eu preciso, do que eu mereço, do que eu posso conter. Por quê? Porque Deus quer que você se torne uma fonte de recursos e vida para incontáveis pessoas. É por isso. Deus unge você nessa noite para que você se torne uma fonte de vida para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um confinamento, isolamento social, ainda que as pessoas digam: não, está tudo bem. Não está. As pessoas estão presas em casa, o ânimo muda, a motivação muda, os medos aumentam, a exposição ao entretenimento é a pior de todos os tempos. É muitas coisas, muitos ladrões de tempo nos dias de hoje, e as pessoas estão sofrendo, todas isoladas. Mundo todo com medo da morte, com medo da doença, com medo do desemprego, com medo da falta de dinheiro, com medo não sei o que. É tanto medo que já estão inventando até que tem gente que está com medo de ficar com medo. E o Senhor tem para nós uma unção que nos faz transbordar, e dentro de casa a gente se tornar alguém que é produtor de vida, de coragem, de fôlego, de estratégia, de novo nascimento, de novas coisas em Jesus. É isso que está dizendo o texto para nós. É isso que está dizendo. Ele está criando em você, através da unção, uma fonte de vida que vai dar alimento a muitas pessoas. Agora, tudo isso é resultado. É resultado. Resultado do quê? Do Senhor é o meu pastor. É resultado do senhorio de Deus. Está debaixo do guarda-chuva do senhorio de Deus. Quando a sua cabeça é ungida, os seus pensamentos são imersos na unção do Espírito Santo, e do seu coração fluem rios de água viva. Mudança de pensamento começa com a unção de Deus. Então, ele termina com isso. Ele diz, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão de vez em quando na minha vida. É isso que fala o texto? Certamente que a bondade e a misericórdia. Para você que o Senhor é Deus da sua vida, tem 2 anjos atrás de você, o dia todo, todos os dias. Um chama-se bondade e o outro misericórdia. E tudo aquilo que você deixa cair, eles catam e botam de volta na tua bolsa, na tua conta, e colocam para você um crédito no céu e no reino de Deus. É isso que está dizendo o texto. E aí, ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias e noites. Será que ele queria dizer assim: eu vou na igreja todo dia? É o meu caso. Eu vou na igreja quase todo dia, né, Vinícius? Você também, né? Até quando não tem culto, nós estamos lá. Mas não é essa igreja que ele está falando. É você ser a igreja lá fora.
É você ser a unção de Deus lá fora. É você ser esse homem, essa mulher que tem atrás de você 2 anjos, que tem a convicção de que Deus está no comando, que tem a convicção de que tem sim que fazer as coisas certas no tempo certo, mas que ouve Deus como Senhor. Deixa eu te perguntar, outro dia eu fiz uma postagem nas redes sociais, me lembrei agora dessa frase. Se os cristãos conhecessem a Bíblia, o tanto que eles ouvem notícias, o mundo estaria salvo por Jesus Cristo. Você conversa com as pessoas no banco, são especialistas em infectologia. Você conversa com pessoas na porta de um outro lugar, são especialistas em uso de máscara e luva. Você conversa com as pessoas na oficina mecânica, até o ajudante do mecânico agora sabe tudo sobre a China, a economia, a bolsa de valores, mas não conhecem o nome do pai de Adão. Não sabem quem nasceu primeiro, se Caim ou Abel. Não sabem qual foi o pecado de Ló. Não sabem a palavra de Deus. E sabem tudo do que está acontecendo. Existem muitos adúlteros nos dias de hoje, irmãos. E eu quero fazer aqui um apelo. Pelo amor de Deus, faça um voto com Deus de 40 dias sem assistir televisão com notícias malditas. Pastor, mas eu preciso estar bem informado. Então pegue o seu celular e digite lá em um lugar confiável no mundo, notícias do dia, e gaste 5 minutos, porque tem pessoas gastando 1, 2, 3, 4 horas vendo notícias, revendo novelas, vendo filmes, e não estão orando, lendo a palavra, buscando a Deus, adorando a Jesus, e estão reclamando que vivem longe. Parece que Deus os esqueceu. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você que deixou o Senhor por tantas outras coisas, volte a Deus e deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Pastor, mas o senhor é contra a televisão, eu não posso assistir entretenimento. Você pode, é até bom, mas cuide do seu tempo. O tempo não volta. Essa semana eu fui visitar uma família. Enquanto eu estava separando os alimentos para ir naquele lar, o Espírito de Deus disse para mim: coloque um pote de leite neste lugar, neste pacote. Eu coloquei ali um leite em pó, cheguei na casa, entreguei alimento, aquela criança pega aquele leite, leite, corre para a mãe, e de repente volta uma criança comendo leite, faz um bigode de leite ao redor do rosto, e eu olho para aquilo e Deus se manifesta naquele lugar, e Deus enche a minha vida e enche a minha cabeça, a minha mente, transforma a minha vida. Por quê? Porque eu estou exposto ao plano e o propósito do Senhor, enquanto muitos cristãos estão gastando o seu tempo no que não é pão, perdendo a sua vida, que deveriam estar orando, buscando a Deus, adorando o seu nome, colocando louvores dentro da sua casa, atraindo a presença do Espírito Santo, ao invés de atrair tantas coisas ruins e malditas, através de tantas notícias ruins. Eu recebo todo dia o comunicado aqui sobre doença, sobre o que está acontecendo, eu recebo todo dia, e eu leio. Agora, não é porque eu leio que eu vou assistir o jornal das 7 da manhã, eu vou assistir o negócio do geral, eu vou assistir o galo não sei do que, eu vou ver o sangue não sei, mataram um, quero ver aberto, quero ver o cara ali estraçalhado, quero ver onde que foi morto, quero ver. Não quer ver nada, você tem que ver o Jesus. Pare de perder o seu tempo, pare de trocar Deus por coisas desse mundo. Não adianta dizer que Deus é o Senhor, se você nem fala com Ele, nem fala com Deus. Tem gente que nem fala com Deus, e diz que Ele é o Senhor. Que tipo de Senhor que você nem fala? Mas essa noite, o Senhor vai adiante de nós, e Ele está conosco, e Ele quer nos fazer
transbordar. Certa vez, uma moça chegou numa conferência e ela estava assim muito nervosa, ela estava assim agitada, quase suando. E ela veio na frente e o pastor perguntou para ela, chegou perto dela e dava para ver a fé que ela tinha. É como se ela emanasse uma fé, é como se ela estivesse assim com uma aura de fé ao redor dela. E o pastor, vendo aquilo, ele disse: olha, o que você precisa? Eu quero orar por você. E aquela moça diz: eu quero ser curada, eu quero ser curada. E o pastor diz: você tem muita fé, eu vejo a fé em você. Então ele ergueu a mão e tocou nela, nem tocou, ele só ergueu a mão e disse: seja curada. E ela voou para trás, 1,5 metros, 2 metros, caiu no chão. E ali ajudaram aquela moça, seguraram ela, e ela ficou 20 minutos lá, debaixo do poder de Deus, apagada. 20 minutos depois ela levantou e tudo bem, foi embora. No dia seguinte, lá estava ela naquela conferência, e ela se aproxima, então, perguntam lá se alguém tinha um testemunho, ela diz: eu quero contar. E aí perguntaram a ela: o que houve? Ela disse: ontem eu estive aqui, e eu pedi oração, eu estava com fé, que eu iria ser curada, e eu tenho um problema no coração. E aquela moça então, ela enfia a mão na bolsa e tira ali um aparelho. Ela tira um aparelho e ela mostra assim: olha, esse aparelho, ele estava ligado com tudo isso aqui, ó. E ela tira e ela mostra todos aqueles caninhos. Ó, esse aparelho estava ligado aqui na minha veia e tal. E a cada 6 minutos esse aparelho injeta um medicamento que me mantém viva. E aquele pastor olha para ela: e quando que você tirou esse aparelho? Ela disse: ontem, quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu tirei esse aparelho. E agora eu estou aqui para provar que Deus é o Senhor, e Ele curou o meu coração, e eu não uso mais esse aparelho. Aleluia! Isso é que é fé, né? Essa fé, ela é provada em 6 minutos. 6 minutos depois, se ela não estivesse curada, ela estaria morta. Mas ela está curada até hoje. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas por que algumas pessoas Ele não cura? Talvez seja melhor o que as espera do que a cura nesta terra. Quando chegar lá na eternidade, é que a gente vai entender porque cada um passou o que passou, viveu o que viveu. O importante é desfrutar de Deus, independente do que você está passando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai Celestial, eu oro a Tua palavra. Quem sabe há pessoas que estão recebendo essa palavra e foram tocadas pelo Teu Espírito Santo a mudarem os seus hábitos de vida para serem e entregarem a vida a Deus e declarar que Deus é o Senhor das suas vidas. Pai, nós sabemos que só há promessas para aqueles que dizem e vivem como Senhor, sendo o pastor de cada um de nós. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos realmente viver como o Senhor, sendo nosso Senhor, o nosso pastor fiel. Pai, que depois que nós estivermos então debaixo do senhorio do Senhor, a partir dessa noite, todas as demais coisas, Senhor, que nós possamos deitar em verdes pastos, que nós possamos ser guiados às águas tranquilas, que nós possamos, Senhor, ser ali, ó Deus, refrigerados na nossa alma, restaurados no corpo físico. Eu ordeno que toda doença, toda enfermidade, todo problema emocional, físico, espiritual saia dessa vida que está recebendo essa oração, no nome de Jesus. Pai, que por amor do Seu nome nós sejamos guiados, ó Deus, pelas veredas da justiça, que nós, mesmo que estivermos andando pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum, porque a Tua presença estás conosco, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam.
Prepara, Senhor, uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, e unge a nossa cabeça com óleo, para que cada cálice que recebe essa oração transborde, Senhor, no nome de Jesus, e que nós possamos viver convictos de que certamente a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e que nós possamos ser a igreja que habita o teu Espírito Santo aonde estivermos, no nome de Jesus. E aquele que crê e recebe essa oração, diga amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome.